Você já percebeu que toda boa história tem um começo, um meio e o fim? Pois é, e isso não é coincidência. Desde as primeiras narrativas da humanidade, contadas ao redor do fogo, até os filmes que a gente ama hoje em dia, existe uma estrutura que se repete. E ela continua funcionando, porque o ser humano pensa em forma de história. O cérebro adora um enredo bem construído. Ele quer entender quem é o personagem, qual o problema que ele precisa resolver e o que vai acontecer no final. Quando a gente fala de storytelling, o ponto de partida é essa estrutura de 3 atos, simples, mas essencial. No primeiro ato, você apresenta o personagem e o mundo dele, mostra a rotina, o contexto, o que está em jogo. No segundo ato, vem o conflito, algo que muda, algo que quebra o equilíbrio. É um momento em que o personagem precisa agir, e é aqui que o público se envolve de verdade. E o terceiro ato é o desfecho, onde tudo se resolve. O personagem enfrenta o desafio e passa por algum tipo de transformação. Pode vencer, pode perder, amadurecer ou aprender algo importante. Essa estrutura é o esqueleto de praticamente todas as histórias que marcaram o cinema, a literatura e até a publicidade. Quer um exemplo? Pensa em um Rei Leão. No começo a gente conhece Simba, um leãozinho curioso e inocente. Depois vem o conflito, a perda do pai e o sentimento de culpa que faz ele fugir. E no final, ele retorna, encara o passado e assume o seu papel como rei. Pronto, começo, meio e fim. É simples, mas profundamente eficaz. Mas existe uma forma de olhar para essa estrutura de um jeito ainda mais profundo, quase que como um mapa da transformação humana. É o que a gente chama de jornada do herói. E o mais interessante é que esse modelo não fala apenas sobre um personagem que vence um desafio. Ele fala sobre como uma pessoa comum se transforma diante de algo que desafia o que, de certa forma, é a essência de toda boa história. Pensa comigo, toda história começa com alguém vivendo sua vida normal. Está tudo bem, e aí algo acontece, um chamado, uma oportunidade ou até uma crise. É aquele momento em que o personagem precisa decidir se fica onde está ou se embarca em algo desconhecido. E quase sempre ele hesita. Quem nunca teve medo de mudar, né? Mas aí aparece alguém, pode ser um amigo, um mentor, uma figura inspiradora, que ajuda o herói a dar o primeiro passo. E quando ele finalmente atravessa essa fronteira e entra em um novo mundo, é como se a história começasse de verdade. E daí vem as provas, ele enfrenta os desafios, descobre aliados, lida com inimigos e principalmente aprende. Cada obstáculo serve para lapidar o personagem, até que chega o momento mais intenso, a grande provação. É quando tudo parece estar perdido, quando ele precisa reunir coragem e força para continuar. E é justamente depois desse ponto de partida que vem a recompensa. O herói supera o medo, conquista algo importante, às vezes algo material, mas a maioria das vezes é algo interno, autoconfiança, sabedoria e amadurecimento. Mas a jornada não acaba aí. Depois da vitória, ele precisa voltar transformado, voltar com algo que pode compartilhar com os outros, uma nova visão de mundo, uma lição, um propósito. E é isso que torna a jornada tão poderosa. Não é sobre sair e vencer, é sobre voltar diferente. Se você parar para pensar, essa estrutura está em todos os lugares. Em Harry Potter, o bruxo mais conhecido do mundo. Em Star Wars, com o Luke deixando o deserto para se tornar um Jedi. Em Jogos Vorazes, com Katniss, que começa só tentando sobreviver e termina inspirando uma revolução. Mas o mais interessante é perceber que essa jornada não é sobre filme. Ela também serve para campanhas, marcas e até histórias pessoais. Sempre que existe alguém enfrentando o desafio e passando por uma transformação, a jornada do herói está ali por trás. Então, quando você for criar suas próprias histórias, pensa nisso. Em quem é o seu personagem, qual o conflito que o move e o que ele vai aprender no final. Desenhe esse caminho com começo, meio e fim. E se quiser se aprofundar, experimente aplicar os passos da jornada do herói, mesmo que de forma intuitiva. Essa visão vai te ajudar a organizar suas ideias e construir narrativas que realmente tocam as pessoas, que é o principal objetivo. Na próxima aula,
Eu vou te mostrar como a inteligência artificial pode te ajudar e dar forma a tudo isso criando os roteiros, diálogos e até personagens de forma criativa e prática. Nos vemos lá!